Existe uma viagem que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, precisa fazer. Não é uma viagem que exige passaporte, nem mapas. Não é uma viagem que requer bagagem física. Não exige sequer que você saia do lugar em que está agora. É a viagem para dentro. A jornada silenciosa, muitas vezes temida, às vezes adiada, mas absolutamente inevitável. É o caminho que nos leva a olhar para o próprio coração, encarar as emoções que carregamos e descobrir o que a Bíblia, esse livro que para muitos parece ser apenas um conjunto de regras, realmente revela sobre a alma humana. Sim, a Bíblia, não apenas como manual de normas ou moralidade, mas como um atlas emocional, um espelho profundo, uma corrente que nos segura quando estamos prestes a cair, e um farol que nos orienta quando tudo ao redor parece escuro demais. Hoje, você vai embarcar nessa viagem, uma jornada que une teologia, psicologia e filosofia, não como três vozes isoladas, mas como três rios que convergem em um mesmo oceano, o mistério da alma humana. Prepare-se, porque esta não é uma mensagem comum, é uma travessia, e ao final, você não será mais o mesmo. O mundo interior é o lugar onde a batalha é real. Pare por um instante, respire fundo. Agora, ouça o silêncio dentro de você. Ele fala, ele guarda memórias, cicatrizes, medos, vergonhas, esperanças, alegrias e perguntas que talvez você nunca ousou formular em voz alta. A Bíblia nunca ignorou esse mundo interior. Ao contrário, ela o expõe, ilumina, confronta e cura. Quando Davi escreveu, "Derramo diante de ti a minha alma", ele estava expressando algo profundamente humano. Eu não consigo suportar tudo isso sozinho. Talvez você também não esteja conseguindo. Talvez esteja vivendo noites de angústia sem contar a ninguém. Talvez se esconda atrás de um sorriso treinado. Talvez funcione no automático, reagindo às emoções em vez de compreendê-las. Mas o que Davi fez? Ele derramou, ele abriu, ele expôs, ele ousou ser verdadeiro. Aqui está o primeiro segredo bíblico sobre as emoções. Tudo começa quando você para de fugir de si mesmo. Porque a verdadeira coragem não é ignorar a dor. É sentar-se com ela, rir com ela, e permitir que ela fale. É dar nome às emoções antes que elas deem nome a você. Há uma máxima filosófica antiga que diz: conhece-te a ti mesmo. A Bíblia traz uma versão ainda mais profunda dessa verdade. Conhecer a si mesmo não é apenas olhar para o espelho e ver sua aparência. É olhar para o espelho da alma. É enxergar motivações, sombras, padrões, ilusões, memórias e feridas que moldam quem você é. Tiago descreve de maneira precisa. A palavra é como um espelho. E o que um espelho faz? Revela. Mostra o que você talvez preferiria não ver. Mostra o que você precisa confrontar para crescer. Autoconhecimento não é conforto, é confronto. O maior inimigo do autoconhecimento não é o pecado em si, mas a mentira que contamos a nós mesmos. Jeremias alerta: enganoso é o coração, não porque ele seja mau por essência, mas porque o coração humano é complexo. Ele mistura dor com desejo, medo com necessidade, orgulho com insegurança. Ele cria máscaras, fabrica justificativas, constrói muros. Deus, porém, diz: eu quero atravessar esses muros. O autoconhecimento bíblico é isso: permitir que Deus ilumine cantos que você não tem coragem de olhar sozinho. A mente é o campo de batalha das emoções. É ali que pensamentos se chocam, memórias reaparecem, impulsos disputam espaço e interpretações moldam a forma como você enxerga a vida. Romanos 12, verso 2, nos instrui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que a Bíblia não diz: esforcem-se mais, nem sintam menos. Ela diz: renovem a mente. Por quê? Porque a mente é o filtro. E emoções sem filtro se tornam tempestades. Quantas vezes você já tomou decisões no calor do momento e se arrependeu? Quantas vezes acreditou em pensamentos que não eram verdadeiros e acabou ferido? Quantas vezes interpretou gestos, palavras ou silêncios e construiu histórias que nunca existiram? A clareza mental bíblica tem um fundamento simples e profundo. Coloque a verdade acima da emoção. Não negue a emoção, mas não permita que ela se torne sua bússola. Filipenses 4, verso 8, orienta: tudo o que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente renovada é uma mente despertada, uma mente que não se deixa dominar pelo caos interno, uma mente que respira. Discernimento é lucidez emocional. Lucidez emocional é liberdade. Lucidez é enxergar, é olhar para dentro e para fora, sem distorção, sem ilusão, sem fuga. Efésios 5, verso 14,
nos convida a despertar. O tu que dormes. Quantas pessoas vivem dormindo acordadas? Dormindo emocionalmente, dormindo espiritualmente. Presas em padrões automáticos que nunca questionaram hábitos herdeiros, repetições inconscientes. Lucidez é despertar, é olhar para o passado e dizer: isso me feriu, mas não vai me definir. É olhar para a dor e dizer: isso dói, mas não vai me paralisar. É olhar para a própria sombra e dizer: eu vejo você, mas não sou você. A lucidez bíblica não é ausência de dor, é presença de consciência, é saber onde você está, quem você é e o que carrega dentro de si. E mais, é enxergar Deus não como juiz distante, mas como companheiro do deserto interior. Não há cura emocional sem autenticidade. Não há maturidade sem verdade. Não há liberdade sem vulnerabilidade. Jesus nunca condenou a fraqueza sincera, mas confrontou a religiosidade falsa, a máscara que esconde, o fingimento do coração. Vocês são como sepulcros caiados. Autenticidade é o oposto disso. É dizer: eu estou em construção, eu carrego feridas, eu preciso de graça, eu sou humano. A psicologia chama isso de congruência. A filosofia chama de integridade. A teologia chama de verdade no íntimo. Todas apontam para a mesma experiência: viver alinhado com quem você realmente é. E quando você vive assim, o peso sai dos ombros, a alma respira, as emoções se reorganizam e Deus encontra espaço para transformar. Agora chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. A Bíblia não nos pede para reprimir emoções, e também não nos pede para ser escravos delas. Ela nos chama para algo maior: emoções redimidas, emoções que passam pelo fogo da verdade, emoções que atravessam o vale da consciência, emoções que encontram repouso na presença de Deus. Vamos ver como isso funciona. A tristeza pode se tornar amadurecimento. Jesus chorou, Davi chorou, Jeremias chorou. A tristeza não diminui ninguém, ela nos humaniza. A ira pode se tornar justiça. A ira de Jesus no templo não foi destruição, mas restauração. Ira redimida é direção, não explosão. O medo pode se tornar prudência. O medo nos protege. A Bíblia nunca diz não sintam medo. Ela diz: não deixem o medo governar vocês. A ansiedade pode se transformar em oração. 1 Pedro 5, verso 7 diz: lancem sobre ele toda a ansiedade. A ansiedade não é pecado, mas carregá-la sozinho é peso demais. A culpa pode gerar transformação. A culpa redimida não afunda o coração, ela o faz renascer. A alegria pode se transformar em gratidão. Alegria sem consciência vira euforia. Alegria com consciência vira adoração. E a vulnerabilidade se transforma em autenticidade. A fragilidade exposta diante de Deus se torna força diante do mundo. Este é o caminho da integração. Nomear, entregar, filtrar e agir. Uma jornada que começa na emoção, passa pela consciência, encontra a mente e termina na sabedoria. Imagine tudo isso acontecendo dentro de você. Você se conhece de verdade. Sua mente se torna clara. Sua alma desperta. Sua vida se torna autêntica. Suas emoções deixam de ser inimigas e se tornam guias. É isso que a Bíblia chama de vida abundante. Não uma vida perfeita, mas uma vida inteira. Deus não quer tornar você menos humano. Ele quer tornar você plenamente humano, plenamente consciente, plenamente desperto, plenamente verdadeiro. E isso começa no lugar mais desafiador, dentro do VOCA. Talvez você tenha passado anos fugindo das emoções, escondendo a dor, funcionando por impulso, negando o que estava dentro de você. Mas hoje, o Espírito sussurra algo simples e poderoso: desperta, desperta para a verdade, desperta para si mesmo. Desperta para a cura, desperta para a lucidez, desperta para a autenticidade, desperta para Deus. Quando você desperta, tudo em você começa a viver de verdade. E a vida plena, íntegra, inteira, finalmente começa. Se você chegou até aqui, respirou cada palavra e deixou que essa mensagem encontrasse um lugar no seu coração, eu quero te agradecer. De verdade. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada. Obrigado por permitir que essa reflexão toque áreas que talvez você estivesse evitando há muito tempo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa despertar. Deixe seu comentário e se inscreva para continuarmos essa jornada juntos. Muito obrigado e até a próxima.